Fala galera, esse vídeo aqui é sobre autocrítica e julgamento. É um tema que eu já estava pensando a trazer já faz alguns dias, algum tempo. E eu vim aqui para a natureza para gravar esse vídeo para vocês. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse tipo de comportamento que acaba sendo prejudicial tanto nas nossas vidas como na vida de outras pessoas. Eu acho que a crítica e o julgamento, ele não é algo que a gente nasce com. Acho que quando a gente é criança, a gente está numa fase de pureza e de inocência, onde a gente tem tendência a estar mais presente, a sentir mais as coisas e a estar num estado mais de alegria. Eu percebi, né, refletindo, que a crítica e o julgamento são comportamentos que normalmente a gente acaba pegando dos nossos pais, na infância ou de pessoas que a gente convive. Não somente da nossa família, mas às vezes até do nosso meio, do meio onde a gente convive. Então esse não é um comportamento que normalmente a gente nasce com, é um comportamento que é aprendido. É aprendido através do exemplo que a gente tem ao nosso entorno. Muitas vezes a gente aprende esse tipo de comportamento, a gente passa a vida replicando ele. A gente tem pensamentos em relação a nós, pensamentos que são negativos, pensamentos que nos fazem mal. Às vezes a gente se julga e se critica. Como a gente faz isso com nós mesmos, a gente acaba fazendo isso com as outras pessoas. Quando a gente cura esse nós, acaba que a gente deixa de nos julgar e nos criticar e também de julgar e de criticar outras pessoas. E foi isso que eu percebi. Eu percebi que quando eu comecei a estar num estado de presença, quando eu comecei a deixar de pegar pesado comigo, quando eu comecei a ser mais gentil comigo, quando eu comecei a não me definir mais de uma forma negativa, eu percebi que eu também deixei de fazer isso com as outras pessoas. Eu percebi que eu comecei a aceitar mais elas do jeito que elas eram. E eu acho que o vídeo também é um pouco sobre isso. É sobre a gente se aceitar do jeito que a gente é, sem a gente se definir de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, que muitas vezes não é nem a gente que dá. Às vezes essa forma pejorativa vem de alguém, ou de algum, enfim, de algo externo. Então, pra gente se aceitar, a gente precisa estar nesse estado de presença que, inclusive, é o que eu tanto falo. Inclusive tem uma aranha aqui em cima de mim, vermelha. Olha que incrível. Eu não sei se a aranha é venenosa ou não. Ela é colorida, mas eu espero que não. Vou tentar devolvê-la para a natureza. Quando eu falo forma pejorativa, eu me refiro aos pensamentos negativos que a gente tem sobre nós mesmos, que muitas vezes vêm de frases e coisas que pessoas disseram para nós, ou que a gente ouviu sobre nós, e que acaba ficando na nossa mente, né? Eu percebi que para a gente deixar de sofrer efeito desses pensamentos, a gente precisa perder a identificação com eles. E para isso é necessário que a gente esteja no estado de presença, que a gente seja o observador desses pensamentos. Então, a presença ela é algo muito importante, sabe? Como eu disse, eu sempre falo sobre ela. Inclusive eu pretendo fazer um vídeo sobre, mas enfim, para a gente estar presente, a gente precisa estar no aqui e agora. A gente precisa estar prestando atenção no que está acontecendo, tanto em relação a nós quanto em relação ao nosso redor. E tem algumas dicas, algumas coisas que a gente pode fazer para estar nesse estado de presença constante. Vou falar rapidamente sobre alguns deles, mas basicamente é sobre a gente estar prestando atenção no agora. Uma forma, né, de estar nessa presença é a gente estar prestando atenção nos sons ao nosso redor, é a gente estar prestando atenção, quando a gente está numa conversa, a gente prestar atenção no que o outro está falando. Quando a gente está andando, a gente pode prestar atenção nos nossos pés. Quando a gente está respirando, a gente pode prestar atenção na nossa respiração. E quando a gente faz isso, a gente se coloca nesse estado de presença, a gente fica no presente e a gente passa a gente passa a observar o nosso pensamento. A gente deixa de se identificar com ele. A gente traz consciência para o momento. E quando a gente traz essa consciência, a gente percebe que aqui estou eu, ali está o meu pensamento. A gente percebe que a gente é algo além desse pensamento. E que esse pensamento é uma fractal disso tudo, que é só um pedaço
dessa nossa verdadeira identidade. Então é sobre isso, é sobre a gente ser observador dos nossos pensamentos. E quando a gente tem um pensamento negativo, a gente passa a ser observador dele, esse pensamento ele deixa de ter força, ele deixa de ter poder sobre nós. Porque o pensamento ele só consegue sobreviver, ele só consegue nos afetar, de certa forma, se a gente se identifica com ele. A partir do momento que você está na presença, você se distancia do pensamento e ele deixa de ter aquele efeito negativo que ele tem sobre você. Porque o efeito negativo, como eu disse, ele vem da identificação. Muitas vezes esse efeito negativo é uma emoção. Na verdade, praticamente todas as vezes que a gente está inconsciente, né? Estar inconsciente é quando a gente está identificado com o pensamento. Praticamente todas as vezes que a gente está inconsciente e um pensamento negativo vem, a gente acaba tendo uma emoção negativa, que é a resposta do corpo ao pensamento. Então, para a gente deixar de sofrer, deixar de ter pensamentos negativos, a gente precisa estar na presença. E quanto mais a gente estiver na presença, mais esses pensamentos eles vão perder força. Porque os pensamentos eles só sobrevivem através da nossa identificação com eles, como eu disse. Quando a gente tem uma emoção negativa, se a gente não presta atenção nela também, além dos pensamentos negativos, é muito importante a gente estar presente também quando a gente tem alguma emoção negativa, quando a gente está ansioso, com medo, com raiva, ou qualquer outro tipo de sentimento negativo, é muito importante a gente estar presente, porque normalmente os pensamentos e as emoções negativas, eles têm um sistema onde eles querem se perpetuar. Então quando a gente tem uma emoção negativa, é normal que a gente tenha mais pensamentos negativos. Então quando você tem um pensamento, você fica com raiva e está sentindo aquela raiva, e aí a tendência é você ter mais pensamentos de raiva, para você alimentar aquela emoção. Porque o ego ele sobrevive através do sofrimento, ele sobrevive através da separação, do conflito. Então ele precisa desse tipo de emoção para ele poder continuar sobrevivendo. Ele tem muito medo dele sumir, ele tem muito medo de ser dissolvido. Então ele sempre vai tentar fazer com que a gente tenha mais e mais esse tipo de pensamento. E através da gente estar presente, a gente consegue estar num espaço onde esses pensamentos eles não vão mais poder nos afetar, porque só tem duas opções: ou você está identificado com o pensamento, ou você está na presença. Você não consegue estar na presença e identificado com o pensamento ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que você está na presença, é impossível você ter uma emoção negativa gerada por conta do seu pensamento. Ou seja, a partir do momento que você está na presença, não tem como você estar identificado com o seu pensamento, logo não tem como você ter uma emoção negativa sobre aquilo, não tem como você ter uma reação. E uma coisa importante sobre quando você está no presente observando seus pensamentos, é você observar eles de forma neutra, é sobre você apenas observar eles como se eles fossem nuvens passando no céu, como se eles fossem nuvens passando e você observasse eles e simplesmente observasse, sem você definir aquilo como ruim, bom, ou qualquer outro tipo de definição. Você simplesmente deixa eles passarem. E num determinado momento você vai ver que às vezes até surge um silêncio, até surge um momento de espaço onde você não tem pensamentos, ou você tem muito poucos. Isso é uma prática, né, que você vai fazendo com o tempo. No começo é complicado, desafiador, eu passei por isso. Para treinar essa coisa de estar no presente, eu não só tentava no dia a dia fazendo as coisas, mas eu também meditava, que é outra dica. É você meditar, porque a meditação é justamente isso. Só que o bom da meditação é que você tira um momento específico, aquele momento é focado especificamente para você estar no presente, diferente de quando você está fazendo outras coisas. Ali você consegue ter um aprofundamento do seu ser, você consegue, às vezes, dependendo do seu intuito na meditação, você consegue tanto estar presente, como também você consegue fazer questionamentos internos, você consegue reconhecer coisas internas, você consegue reconhecer emoções que você estava tendo e não percebeu, você consegue reconhecer
dores no seu corpo que você não percebeu, mas estava ali porque você não estava percebendo. Enfim, você consegue perceber padrões, condicionamentos, dores, coisas que você não perceberia, talvez, se você estivesse ali no dia a dia, fazendo outras coisas e estivesse na presença também. Então a meditação, ela foi muito importante. Eu meditava, comecei assim meditando 5 minutos, depois eu fui para 10. E com o tempo foi aumentando até no momento que eu meditava 2 horas tranquilo, eu até gostava. E aí com a prática você vai... esses pensamentos negativos eles vão deixando de existir até na sua mente. Porque como você não está alimentando eles, eles vão se esvaindo, eles vão se dissolvendo, eles não têm alimento para poder sobreviver. Voltando um pouco para o tópico da autocrítica e julgamento, é muito interessante quando a gente começa realmente a se acolher, a gente começa a gente começa a aceitar o próximo também. E o próximo, quando a gente aceita o próximo percebe. Às vezes, tipo assim, eu tenho essa sensação. Às vezes você não fala a crítica para alguém, você não fala o julgamento, você tem um pensamento. Mas eu sinto que até inconscientemente a pessoa pode captar isso. A pessoa sente, sabe, que tem um ar ali que, sabe? Então quando a gente deixa de ter, não deixa, mas passa a observar esses pensamentos, se identificar com eles, tanto em relação a gente quanto em relação ao próximo, passa a aceitar o próximo do jeito que é, o próximo ele também se sente num espaço onde ele se sente acolhido, ele se sente à vontade para ser ele mesmo, sabe? Isso é incrível, isso é muito incrível. Para mim isso foi um dos presentes para mim, poder ver que eu ter trabalhado isso em mim, eu ter me aceitado, eu ter me amado, isso permite com que outras pessoas também possam fazer isso. Eu ser eu mesmo, não me julgar, não me criticar, aceitar do jeito que eu sou, faz com que eu aceite as pessoas e isso também gera um impacto positivo nelas. Isso foi algo que assim, até me emociona um pouco falar, porque eu acho isso muito bonito, sabe? Então, esse é o poder de você buscar a sua autotransformação, de você se dedicar para isso. Isso impacta ao seu redor, né? Não se trata só de você, sabe? Você se autotrabalhar, você se esforçar para ser uma pessoa melhor, você está se esforçando para também ajudar, também não ajudar, mas você está se esforçando para trazer, para fazer um mundo melhor, para fazer uma realidade melhor. Trazer uma realidade melhor tanto para você quanto para os outros, porque você acaba irradiando essa energia. Você acaba irradiando essa energia a partir do seu jeito de ser, a partir da sua presença. Então, é isso. Cara, vale muito a pena. Vale muito a pena você, por mais que seja incômodo, você estar presente, você tem que ficar se dedicando ali. Todo momento tem que ficar retomando a presença, porque acaba que a gente, uma vez ou outra, a gente se distrai com nossos pensamentos. Às vezes a gente está focado neles e a gente se distrai, e é normal isso. Não pense em coisas negativas só porque estava na presença e saiu da presença. Isso é normal. Isso vai acontecer. Com a prática a gente vai cada vez mais estando constante, mas é normal a gente dar uma distraída e ir na presença, voltar da presença. Quer dizer, sair da presença e depois voltar para a presença. O lance é a gente ter persistência, a gente ter persistência nesse caminho. A gente continuar e com o tempo a gente vai cada vez mais vai estando na presença, cada vez mais vai estando consciente do agora. Então, cara, se vale a pena. Mas para isso você precisa realmente querer mudar, você precisa realmente perceber a importância disso tanto para sua vida quanto para a vida dos outros. Então, esse vídeo aqui é uma oportunidade de você tomar essa decisão, de deixar de se criticar, de deixar de se julgar, passar a se acolher mais, passar a ser mais gentil com você, passar a se aceitar do jeito que é, e dessa forma aceitar as outras pessoas e também elas se sentirem confortáveis perto de você, mais confortáveis. É uma oportunidade de você começar a se amar mais, começar a procurar
a, a perceber, sabe, a sua essência, quem você é de verdade, o quão precioso, valioso é ser quem você é, ser um ser único. E, e é isso, sabe, eu fico emocionado com isso, porque, sei lá, sem palavras pra mim, tá fazendo esse vídeo, tá concretizando o meu trabalho, que é meu sonho desde 2019, eu comecei isso, mas só foi agora que eu consegui fazer isso de uma forma mais constante, mais séria. E é muito especial pra mim estar compartilhando isso com vocês, que é algo que eu sinto assim todo dia. Sabe, eu me sinto feliz de estar vivo. Às vezes eu tenho alegria, sabe? Eu penso, cara, gratidão à existência. Eu penso assim, cara, gratidão à existência por estar vivo, sabe? Gratidão. Não, mas aí depois eu penso, gratidão não por estar vivo, porque se não tivesse, também estaria feliz em outros planos. Mas gratidão por existir, sabe? Gratidão por estar aqui, por ser quem eu sou, sabe? Me dá uma alegria e eu fico muito feliz de compartilhar isso, essas coisas, porque foram esses passos que fizeram me sentir dessa forma, sabe? Foi essa dedicação que eu dei, foi essa dedicação que talvez tenha sido incômoda no começo, que fez eu me sentir dessa forma, e estar compartilhando isso para vocês é muito especial para mim, muito mesmo, muito especial. E eu espero que vocês consigam cada vez mais. Eu espero que vocês consigam também sentir isso dentro de vocês. Eu espero que vocês consigam se sentir felizes por quem vocês são, se sentir felizes por existir e se amar e amar os outros também, amar os outros independente das ações dele, independente da forma como eles agem. E então é isso, esse foi o vídeo. Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui na natureza, gravando esse vídeo para vocês. Deu um pouquinho de trabalho para editar tudo, sinceramente, mas valeu a pena e eu fico muito feliz de, sei lá, fico feliz de você estar aí me assistindo, de eu estar aqui fazendo, de, de tudo. E é isso, eu espero cada vez mais trazer conteúdos para vocês. Fiquem ligados. Assinem, se você já é inscrito, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito e ainda não ativou o sininho, ative os sininhos, o sininho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Se você sentir de comentar alguma coisa, alguma reflexão, alguma dúvida, alguma crítica construtiva, pode comentar aí embaixo que eu vou ler. E é isso, se você achar que esse vídeo pode dar mais pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não me segue no Instagram, o link vai estar aí na descrição. Lá eu posto, às vezes, coisas do meu dia a dia, posts, textos, que normalmente são conteúdos que não tem aqui no YouTube. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, me siga lá no Instagram. E é isso. Gratidão por assistir até aqui, gratidão por existir. E